Comecei. Muito bem, amigo Expresso. Hoje é quarta-feira, dia 15 de outubro de 2014. Estamos aqui em Barbacena, no Hotel Senac Grugotó, onde vamos acompanhar o seminário Encontro Empresarial Sindicomércio 2014, que está promovendo um ciclo de palestras. E nessa noite vamos acompanhar com exclusividade a palestra do repórter e jornalista da Rede Globo, Caco Barcelos, que estará aí falando para uma grande plateia de empresários da comunidade geral aqui em Barbacena. Vamos lá no auditório do Hotel Senac Grugotó acompanhar essa grande palestra com o Caco Barcelos. Eu quero agradecer aos amigos do Sebrae. Eu tenho aqui o nome, eu acabei de conhecer, sou Oswaldo Fernandes Pereira Júnior, que é presidente do Sindicato do Comércio de Barbacena e vice-presidente do FEComércio. Também agradecer analista técnico do Sebrae Regional Zona da Mata, estava aqui, não é? Seu José Tarcísio Fagundes de Paula. Também o Marcelo Rotter de Souza, que eu já conhecia, foi muito gentil comigo, foi me buscar lá no aeroporto e a gente veio tendo uma bela conversa no caminho. Muito obrigado, Marcelo. Quero agradecer também a Érica Luz, que vai me ajudar a fazer a palestra, porque eu trouxe aqui uns vídeos sobre uns desafios da carreira, algumas coisas complicadas que eu vivi, que eu acho que é interessante para ilustrar e reforçar os meus argumentos. Mas eu comecei agradecendo, porque eu recebi esse convite como iniciativa de quem dá valor ao meu trabalho. Por isso eu fiquei muito feliz. Eu sou um apaixonado pelo trabalho que eu faço. Não sei se é um trabalho de qualidade ou não. Eu sei que eu me esforço muito em cada tarefa que me é dada, ou que é por mim mesmo escolhida, autoimposta. E sobretudo para falar de gerenciamento de crise. Evidentemente eu quero pedir autorização para vocês, eu não quero ter aqui a pretensão de ensinar vocês a gerenciar crise, digamos, no meio corporativo, na empresa de vocês. Vocês sabem muito mais do que eu sobre esse tema. A minha proposta, o que eu pensei e refleti a partir do momento que eu recebi o convite é falar da minha experiência profissional, que no exagero, no limite, a gente passa noite e dia gerenciando crise. Mas não a nossa crise, é a crise do outro, é a crise da sociedade. Sobretudo num país tão dividido como o nosso, tão desigual, tão injusto, a gente pode elencar aqui, ainda mais nesse período de eleições que a gente ouve debate de todo o tempo, defesa de argumentos e questões nacionais muito sérias, né, sendo debatidas. Cada um desses temas que estão sendo objeto de debate e na plataforma de cada partido é, na verdade, é o nosso dia a dia de trabalho. A gente passa a vida inteira, o nosso cotidiano, atrás das soluções dessas crises que tanto aflige a nossa sociedade, certo? Por exemplo, se você fizer uma pesquisa hoje, qual é a crise que mais nos preocupa, que mais preocupa o brasileiro, é a questão da violência. O brasileiro, quando a gente faz essa pesquisa, quando a gente faz essa pergunta, o que mais o preocupa? É o medo de morrer por causa externa, não de morte natural. As pessoas não sabem se voltarão para casa, sobretudo quem vive nos grandes centros urbanos. Essa é uma questão muito séria. Porque nós, que somos um país generoso, uma sociedade tão simpática, tão cordial, tão admirada no mundo inteiro, a gente mata 54 mil pessoas por ano. Que cordialidade é essa, né? Que sociedade é essa? Isso não é uma crise? É uma crise profunda de caráter, não é? Uma crise cultural. Eu acho que a gente vive a cultura da violência. Todo mundo tem uma opinião sobre isso. Parece um tema semelhante ao de futebol, que todo mundo se considera um treinador. Todo mundo tem opinião. Mas será que a gente tem consistência na nossa opinião? A nossa tarefa, a tarefa do repórter, é encontrar consistência, oferecer
consistência, relevância para a sociedade decidir o que melhor fazer no seu destino. Qual é o nosso papel? Qual a nossa importância? Absolutamente nenhuma. O que é o repórter? A única diferença em relação às outras pessoas reside no fato de que a gente vê primeiro. Nada mais. Com isso, evidentemente, a gente se diverte primeiro do que vocês. Ou a gente sofre primeiro. E é essa testemunha do sofrimento, testemunha da alegria que a gente passa para os outros. Mas a rigor, a gente está testemunhando sempre a vida do outro. Quando você passa a contar a sua história, eu acho que você deixa de ser repórter. O repórter é aquele que se preocupa com a história do outro. É como se nesse momento da eleição você não votasse para melhorar a sua vida, mas sim melhorar a vida do seu país. Tem gente, né, que só pensa assim: esse candidato vai fazer com que eu seja mais próximo no ano que vem. Dane-se o resto. Esse nunca será um repórter. O repórter autêntico é aquele que se preocupa com a história do outro. E, sobretudo, ele tenta dar grandeza à história do outro, ou enxergar aquilo que nem todo mundo enxerga. Mas voltando à temática, a gente gerencia a crise todo o tempo. Para gerenciar a crise, a gente tem que ter uma equipe alinhada. É como vocês, ao abrir uma iniciativa empresarial, vocês têm que ter uma equipe, como foi dito aqui, no lançamento desse livro, é fundamental ter uma equipe focada, né? A gente também, para realizar com sucesso esse gerenciamento de crise, para se envolver nas histórias que são a grande preocupação do brasileiro, a gente tem que se envolver no universo dessa preocupação. Já que falei de violência, a gente tem que saber sobre violência muito mais do que todo mundo, para a gente sugerir, né, perspectivas de saída dessa crise. Como eu sou repórter, não consigo também não começar deixando de fazer uma pergunta. Alguém, por acaso, já assistiu um programa chamado Profissão Repórter? Podia levantar a mão? Muito obrigado. É sempre bom testar a audiência assim, sem precisar encomendar uma pesquisa. Muito obrigado. Isso facilita para mim. Bom, primeira coisa, ao criar esse programa, eu tinha que criar uma equipe que tivesse afinidade com as coisas que eu penso. Então, isso que eu já disse. O que é o repórter? O repórter é aquele que observa a vida do outro. Eu queria um grupo de profissionais com essa consciência. Se é alguém que quer contar a realidade que está em volta do próprio umbigo, e a gente, nas conversas, nas entrevistas de seleção, a gente observa, o que você pretende nessa profissão? Eu pretendo ficar famoso, trabalhar pouco e ganhar muito. Certo? Esse não é o candidato potencial para o nosso programa. A gente queria essa afinidade, acho que nós conseguimos essa afinidade. E o processo foi assim, e tem sido assim. Peneira semelhante à do Corinthians, do Flamengo. A nossa última peneira teve 28 mil candidatos, para a gente selecionar um. Na verdade, 28 mil para 11, mas 11 para toda a Rede Globo de televisão em São Paulo. Eu sou uma gota da rede. Eu precisava de um. Quase sempre eu preciso de um por ano. Mas eles passam por essa peneira. E nessa peneira você vai atrás daquele que tem o perfil. O perfil eu já disse aqui, em poucas palavras, qual é. Qual é a sua, né? Eu pergunto para esse jovem. Eu quero, preciso, é fundamental para a minha existência que o país seja menos injusto. Claro que tem que ser isso, né? A meta maior. É claro que eu quero prosperidade profissional, eu quero me dar bem na carreira, quero prosperar também financeiramente, porque é muito legal para todo mundo. Mas tem que ter uma coisa maior lá na frente, que empolgue mais. Que há jovem, imaduros também, sobretudo uma sociedade como a nossa,
que se tornou extremamente individualista, concorda? Extremamente individualista. Tem pessoas que só pensam na prosperidade financeira, ganhar dinheiro. Às vezes, a ambição e essa premia. Eu preciso dizer que no país desigual como o nosso, olha, nós construímos a desigualdade, a injustiça econômica ao longo de quantos séculos, né? 5 séculos e mais 14 anos. Felizmente, hoje o IBGE diz que o país deixou de concentrar renda. IBGE não. Os economistas falam isso. Né? Os dados do IBGE mostram que uma evolução, uma mobilidade, né, de classe social muito grande nos últimos anos. 40, 50 milhões de pessoas saíram da classe D, foram para a classe C. Mas você não destrói esse componente tão enraizado na nossa história, que é da construção da desigualdade ao longo de 5 séculos, em poucos anos. O país deixou de concentrar a renda, que para mim é um grande avanço, mas você não destrói essa injustiça de 5 séculos. Nesse país desigual, evidentemente que os privilegiados se dão melhor do que aqueles que não são privilegiados. Imaginando aqui, rapidamente, digamos que do lado direito estejam só empresários bem-sucedidos, com suas famílias. Desse outro lado, trabalhadores de baixa renda, talvez dessas empresas, dos bem-sucedidos. Imaginando só gente muito bem-sucedida aqui. Como é que será a trajetória de um jovem, por exemplo, em busca do mercado de trabalho, comparativa, trajetória comparativa? Esses daqui, quando sai de casa e vai para a escola, pensando no jovem, está na sua formação intelectual, acadêmica, se a escola pública for de má qualidade, lá na ponta, o que ele faz? Ele contrata o acesso a uma escola particular de boa qualidade. Tem recursos para isso. Desse outro lado, o que ele vai fazer? Ele vai para a escola pública, mesmo se for de má qualidade, como são tantas no Brasil. Se o transporte público aqui for de má qualidade, ele vai naquele ônibus velho, sem ar-condicionado, empoeirado, etc., desconfortável. Até lá, na escola pública de má qualidade. Esse outro vai no carro particular, certo? Se no caminho tiver algum problema de violência, ele está protegido, talvez, com segurança particular, dependendo do centro urbano, é muito comum, motorista levando, motorista seguido de segurança. Aquele lá vai ter que chavecar o assaltante que entra no ônibus. Ei, meu cara, deixa mole aí, vai pegar no outro lado, que eu quero chegar, eu preciso chegar lá na escola. É assim ou não é? Se tem um acidente nessa ação, levar um tiro, a emergência é parecida nos hospitais no Brasil. O hospital público costuma ser muito bom no tratamento da emergência, mas no tratamento continuado, caso de ambulatório, o pessoal daqui chega a esperar 6 meses, desculpe, não tem muita intimidade com o microfone, está dando um puff aqui, precisa às vezes esperar 6 meses pelo tratamento na área de oncologia, 6 meses para o médico atender e fazer uma radioterapia, enquanto lá talvez ele vai fazer 2, 3 sessões pagando o médico. Não, o plano de saúde, se o hospital for de má qualidade. Agora imagine isso na hora de chegar no mercado de trabalho, a formação de um, a formação do outro. Se aqui ainda a escola particular não for das melhores, ele contrata um curso extra, talvez fora do Brasil, aquele lá é tamanha injustiça que na hora do gargalo, que é chegar na academia pública, da faculdade pública, o que vai acontecer? De graça para os pobres? Não, de graça para quem está mais bem preparado, se deu bem no vestibular. Não é assim? É profundamente injusto. Esse lá teve que trabalhar e estudar, precisa para poder pagar a faculdade particular. Quem trabalha e estuda ou já fez isso, podia levantar a mão? Olha, eu acho que vocês são heróis, porque o ideal é só estudar na fase da formação, né? Para chegar qualificado, bem preparado para conquistar o mercado de trabalho cada vez mais difícil. Então essa desigualdade está presente em cada passo que a gente dá. Eu acho que isso é causa da violência nacional, que gera uma inveja, desconforto. Homem de valor tem que ter vergonha na cara.
Meu avô completava: dinheiro no bolso. Homem de valor tem que ter dinheiro no bolso. Eu sempre tenho algum. Hoje eu tenho bastante aqui. Não precisa usar isso, né? Tem dinheiro plástico hoje, eu sempre estou virando aqui. O meu pai sempre era frentista de posto de gasolina. Sempre precisou ter 2, 3 empregos para garantir o quê? A educação dos seus filhos. A formação intelectual. Eu tenho minha irmã mais velha, 5 anos mais velha. Esse cara trabalhava noite e dia, até eu ouvia pouco, de tanto que ele trabalhava. E insistia: vergonha na cara, tem que ter vergonha na cara, homem não pede, homem tem, homem conquista, homem... Repetia. Mas ficou marcada essa herança dele no dia que ele chegou em casa chorando, dizendo que tinha sido demitido, e jogou no meu... Ó, o último presente que eu te dou, eu guardo com muito carinho até hoje, são livros de capa grossa, Dicionário da Língua Portuguesa. Nessa época ele era motorista de ônibus da prefeitura e tinha conquistado acesso à área de fiscalização, a fiscal da prefeitura, do transporte coletivo. E ele tinha um chefe arrogante e desonesto. Geralmente essas coisas combinam. Acho que a arrogância esconde algumas safadezas sempre. E esse chefe um dia foi lá, no dia que ele chegou em casa chorando, e chutou a mesa onde meu pai estava sentado e falando palavrões absurdos. Eu não me lembro qual era a história. E eu levou um susto e tal, uma figura mais tranquila, até que ele levantou e foi para cima do chefe. Ponha-se no seu lugar, seu ladrão. Você é ladrão. Tem que falar assim com quem é ladrão como você. Que ele tinha lá um grupo de fiscais que saiu para a rua, em vez de multar, quando encontrava uma irregularidade, fazia aquela chantagem, pegava a propina e dividia no chão. Por isso que o pai falou: fale ladrão com ladrão. Eu sou autoridade aqui dentro. O meu salário, ó, ele se queixava muito, o salário era muito baixo. Esse chefe já tinha casa na praia, que era muito raro, estou falando dos anos 60, 1960, por aí. Tinha casa na praia, que era um grande sonho do meu pai. Na verdade, o grande sonho dele era ter primeiro a casa dele. Eu entrei no apartamento meu. Eu vim aqui para falar gestão de crise, não para revelar o segredo da gestão de crise. Mas é que eu vou falar, se alguém insistir. Mas antes de falar, eu queria uma questão mais grave. Eu podia ter entrado nesse movimento? Não, todo mundo está me condenando aqui. Tá? Vocês estão certos, eu fui processado por isso. Processado. Não, mas tem que me defender. Ah? No final revela. O juiz foi duro comigo. É o seguinte. Em primeiro lugar, evidentemente, você tem sempre o dever de levar a informação para a sociedade de algo que seja relevante. Aqui, desvio de 250 milhões de dólares. Encontrei ali $1 milhão clandestino em apartamento, certo? Isso é relevante. Isso é de interesse público, certo? Agora, você não pode cometer um outro crime, como o de invasão a domicílio. Quer dizer, a nossa natureza, que ela é, a princípio, por dever de ofício nobre, bem informada, não pode ser acompanhada de meios ilícitos. Não concordo com vocês. Porém, eu achava, acredito, quando eu saí do Brasil, eu acreditei no juiz. Porque ele tinha dito para a justiça brasileira que ele tinha vendido esse apartamento para uma câmeras atrás de solução do problema. Vocês devem ter a mesma situação na empresa de vocês, mas caramba, como é que eu vou resolver isso? A situação é difícil, né? A gente está numa encruzilhada, vou para lá, vou para cá. Se eu fosse pessoa esquentar na cabeça a ideia de invadir o apartamento, como eu fiz, quando eu usei uma ferramenta. Tive a ideia de usar uma ferramenta que meu pai também me deixou. Eu já apresentei para vocês a primeira ferramenta que ele me deixou, de valor moral, a herança moral, vergonha na cara. Para enfrentar esse juiz, precisava ter. E por coincidência, uma outra ferramenta que ele me deixou, meu pai era marceneiro nas horas vagas.
me ensinou marcenaria. Ciscando por ali, encontrei vários prestadores de serviço. Era um sábado de manhã, encontrei um marceneiro que topou a minha ajuda como auxiliar dele. Eu pedi para ajudá-lo na marcenaria, entrar, que ele estava fazendo manutenção do apartamento, e assim eu entrei. Só que antes de entrar, eu precisava convencê-lo a usar as minhas ferramentas, não as deles. Ele topou também. Coloquei na mala dele microfone, câmera e uma lixinha. Agora, uma vez conquistado lá o marceneiro, entrou a questão ética. Isso é uma invasão. Na verdade, confesso, antes da questão ética, o medo da cadeia. Eu pesquisei, eu e o Marcão, o câmera que estava comigo, 7 meses de cadeia. Se pegasse a gente filmando, aí é privado, ainda mais com o juiz. 7 meses de cadeia. Marcão, vamos ou não vamos? O marceneiro está aí, está com pressa. Às 2 da tarde acaba o trabalho dele, precisamos ser rápidos, só vamos decidir. Vamos ou não vamos? Marcar, decide você. Marcão, quer saber de uma coisa? Você está disposto a encarar uma cadeia? Eu não estou. Mas Marcão, vamos fazer uma coisa, a gente entra, eu assumo. Digo que a culpa é toda minha. E veja, Marcão, a cadeia aqui não é medieval como lá no Brasil. Vou ter alimentação de qualidade. A minha leitura está atrasada. Vai ser uma chance de pôr em dia a leitura. Vou ter visita. Se aceito até visita íntima. Não é tão grave, mas eu assumo. Mas eu quero entrar. Eu preciso. Cara, vamos embora. Você assume? Eu assumo também. Aí me deu mais coragem e fomos. A questão ética não está resolvida. O medo nós resolvemos. Mas aí eu pensei, Marcão, eu trabalho desde os 12 anos de idade, eu e o pai, lá que eu vi a história rapidamente, que eu já não conheci. Flechas. Nesta edição especial do Profissão Repórter, histórias de fracasso e de sucesso. Vamos percorrer os caminhos que levam até a fama, os obstáculos, os desafios, para ser um ídolo do público. Nossos jovens repórteres sobem ao palco, pisam na passarela e entram em campo para registrar os primeiros passos de quem tem uma grande ambição. A fama e felicidade. Mulher. 20.000 adolescentes de todo o Brasil tentam brilhar como modelo, mas só 3 vão chegar lá. Rápido, mulher, não pode pensar na vida. Vestibular do futebol. Crianças brigam por uma chance num grande time. Essas fatais que haviam desaparecido do mundo estão de volta em Angola. As epidemias provocadas pela fome são as que mais dão trabalho nos hospitais. Subnutrido, Adelino tem febre, icterícia, tosse seca e sente muitas dores. Aqui temos um suspeito de tuberculose. Suspeito porque é muito difícil fazer o diagnóstico, uma frustração muito grande. Cândido, de 5 anos, está em coma há 3 dias. É um caso de desidratação severa. Nós suspeitamos que tem também um problema de nutrição. Esses são os defensores de direitos humanos. Para o rosto, isso. Que profissionais bem-sucedidos estão atuando no Brasil, que consideram que a gente vive também uma tragédia humanitária. Eles vivem de doação, aqui sem dificuldades, porque não vamos dar dinheiro para defensores de bandidos. Eles atuam muito na área de ação das tropas de elite, na área também de saúde. Vou deixar uma mensagem como exemplo de uma coisa que eu acho muito interessante. São profissionais brilhantes, ao lado da sua carreira maravilhosa, fazem também uma atividade buscando, né, menos violência na humanidade. Eu encerro com uma última pergunta. Alguém já tinha assistido alguma palestra minha? Podia levantar a mão? Ninguém. Se alguém tivesse assistido, saberia que eu tenho um grande constrangimento para me despedir. Sabe por quê? Porque eu não faço trabalhar tanto tempo em televisão, eu sou relativamente conhecido, as pessoas me associam com um cara que
sempre traz notícia ruim, mexe na ferida, incomoda quem não quer ser incomodado. Então, quando eu digo, olha, muito obrigado, gostaria muito de algum dia rever você em algum lugar, sempre alguém que no mínimo pensa, epa, eu não quero te contar de novo não. Um dia se me procurar será para contar alguma coisa pesada. Isso é tão sério na minha vida, vocês não fazem ideia. Um dia eu estava indo buscar minha filha adolescente na casa de uma amiga. Sabe aquela cena de elevador, de silêncio constrangedor? Entraram dois casais de idosos. Idosos não, de velhos. Eu prefiro a palavra velho mais forte, né? Velho tem história. Idoso não. Essa é uma coisa mais frágil. Mas enfim, dois casais de velhinhos, com aquele constrangimento de silêncio. Aí uma senhora começou a me olhar e de repente ela encarou mesmo. Caco Marcelos, o que de errado aconteceu no meu prédio? Eu vou buscar minha filha e... Não, porque se acontecer uma coisa errada, eu quero ser a primeira a saber. Mas como eu estou diante aqui de uma plateia tão legal e tão atenta, tão generosa comigo, uma instituição também que envolve só coisas muito legais, eu tenho certeza que se um dia eu resolver procurá-los, por favor me recebam, que será para contar histórias de bons brasileiros que são vocês. Muito obrigado e até algum dia. Muito bem, amigos, continuamos aqui no Hotel Grugotó e logo após a palestra do Caco Barcelos, que falou um pouco sobre como gerenciar crises, nesse momento aí que estamos vivendo no Brasil, cara, como você avalia o papel da imprensa no sentido da construção de uma nova nação, de um novo Brasil? Como é que você vê a atuação da imprensa nesse momento aqui no Brasil? Eu vejo sempre. Acho que no nosso cotidiano, o nosso dever é sempre buscar absorver informações qualificadas para melhor informar a sociedade e ela decidir o seu destino. Não vejo um dia diferente do outro. Acho que desde o primeiro dia do trabalho sempre foi isso, né? Se tivesse uma antena ligada, o que é relevante, o que diz respeito à vida ao conjunto da sociedade, da maioria da população brasileira, é nosso dever retratar esses assuntos que sejam de alta relevância pública. Só complementando essa pergunta, cara, e como você avalia hoje esse sincronismo da imprensa com a população brasileira? Você vê que a população, a imprensa está atendendo a necessidade da população? Eu nunca pesquisei e tal. Eu acho que a gente sempre tem dívida, sempre tem histórias para contar, sempre tem que iluminar lugares que não são muito iluminados, que não merecem a atenção de muita gente. Acho que tem muita coisa para falar sempre. É sempre difícil ter a sensação, estamos cumprindo com o nosso dever plenamente. Nunca vamos conseguir isso. Isso aí o senhor está falando em relação do papel do repórter, no caso, né? Que nós como repórter temos sempre um pouco a mais. Não é? A gente sempre quer contar a história do dia seguinte, né? Tantas histórias para contar, me sinto muito pequeno, assim, não consigo dar conta. Muito obrigado, te parabenizar pela sua profissão, pela sua atuação aí. Obrigado. E pelo seu desempenho aí. Legal, obrigado pela sua atenção. Muito obrigado também pela sua atenção. Obrigado pela oportunidade de falar com o seu público. É o Jornal Expresso Barbacena. Legal. Valeu, bom trabalho. Muito obrigado. Jornalista Odair Ferreira, Rádio 93 FM, Correio da Serra, AM, cobre toda a região aqui. Campos das Vertentes e Zona da Mata. Bem pertinho de Juiz de Fora, aqui em Barbacena. O que não pode faltar com a sua experiência de jornalista, estamos no momento político, eleitoral, o que não pode faltar no plano de governo dos presidenciáveis, Dilma e Aécio Neves? Desculpa, eu não vou te responder, eu não tenho capacidade para avaliar o projeto de cada um. Prefiro cuidar das histórias, das minhas reportagens, e acho já muito complexa essa minha missão. Não gosto muito de emitir juízo e opinião.
O Ronan. Ô, Caco, te perguntar, Saúde, vai estar você pessoal. traz, Peraí, eu não fiz a minha, não. Você traz na sua palestra a questão de coisas que às vezes não vão na grande mídia, né? Você traz conteúdos, revela detalhes das suas reportagens, né? Isso tem sempre um teor muito ácido nas suas palestras, né? É sempre assim em todos os tipos de palestras que você oferece, que você profere aí? Quando eu sou convidado assim, eu procuro falar da única coisa que eu acho que eu tenho informação para transmitir, que é coisas do meu dia a dia, da minha dinâmica de trabalho, do meu cotidiano de busca de informação, e sobretudo de muita experiência de rua. Eu tenho já, estou completando 40 anos de experiência, sem nunca ter ficado dentro de uma redação, sempre na rua, de tanto observar cenas de tantos lugares diferentes do país, sobretudo nas áreas mais distantes, das áreas das zonas mais desenvolvidas. As pessoas acho que gostam, sobretudo os bastidores desse trabalho.